A partir de hoje, você nunca mais vai correr atrás de mulher. Você está prestes a ter acesso ao conteúdo que a natureza, que Deus, que o divino quer que você saiba. Por quê? Porque você vai ser capaz, você vai se tornar o homem capaz de cumprir com o seu propósito natural. E que propósito natural é esse? Sobrevivência e reprodução da espécie, tá? Todo ser humano foi programado para isso. Mas para que haja reprodução, para que haja sobrevivência, o homem ele precisa se tornar apto de garantir isso. E quando você se torna apto de ser esse bom provedor, de ser esse bom protetor, capaz de garantir a sobrevivência e a reprodução da espécie, meio que a natureza ela te agracia em você ser um homem que pode selecionar entre as mulheres. Por quê? Porque você está apto para uma relação sexual e dessa relação sexual você vai conseguir garantir o quê? A reprodução da espécie. E o fato de você ter as outras características que te tornem provedor de seguranças, você garante a sobrevivência. É isso que é a base do VSM e é por isso que dá tantos resultados. É um conhecimento que já está na nossa natureza. Você vai se tornar o homem que a mulher foi programada para se relacionar. Ela vai ver em você, depois que você desenvolver essas características, um homem apto para uma relação sexual, independente de qual relação que seja, qual tipo de relação que seja. Isso pode ser algo casual, isso pode ser um relacionamento, um namoro ou um casamento. Não importa, mas você vai se tornar apto para a relação sexual e esse tipo de relacionamento só vem depois de você se tornar apto. E logo, se você é o homem que a mulher foi programada para se relacionar, para buscar o ato sexual, não existe mais a necessidade de você correr atrás de uma mulher, tentar convencer ela na palavra. Não, agora você é o homem que ela deseja. Logo, você vai ter uma infinidade, uma abundância de mulheres interessadas em você. Por quê? Porque agora você aprendeu a mexer com os instintos da mulher. Então, irmão, não tem como dar errado. E é por isso que você vê os alunos tendo alguns resultados assim bizarros, né? E muito provavelmente esses resultados te trouxeram até aqui. É porque esses caras já estão no caminho ou já se tornaram aptos para uma relação sexual. E quando a mulher bate de frente com um cara que é apto para uma relação sexual, ela joga sujo, ela faz de tudo para estar com ele, tá? E é isso que eu quero te ensinar, é esse homem que eu quero te tornar. E eu preciso que você firme um compromisso em estudar o que está aqui e colocar em prática, tá? É simples, você vai entender como vai funcionar a natureza, eu vou te dar tudo o que você precisa fazer e depois você só tem que fazer uma coisa, a sua parte em aplicar tudo isso. E nessa primeira aula nós falaremos sobre VSM. Então, o que é VSM? VSM nada mais é do que valor sexual de mercado, tá? É um conjunto de características, comportamentos, habilidades e conhecimentos que te tornam apto para uma relação sexual, podendo desenvolver esse papel de provedor e protetor e assim se tornar o homem que é capaz de garantir a sobrevivência e a reprodução da espécie. Existe um estudo que chama antropologia dos relacionamentos, tá? Antropologia significa um estudo totalitário, generalizado, onde ele percebeu um padrão de comportamentos para acontecer um relacionamento entre homem e mulher, tá? Para que um homem se atraísse por uma mulher, percebeu-se que a mulher ela precisava ser atraente, bela e ter algumas características físicas que, entendendo os instintos, mostra que a mulher está apta para uma relação sexual. Por quê? Porque ela está indicando fertilidade. Então, se aquela mulher ela é fértil, se aquela mulher ela tem bons genes, ela vai ter uma aparência melhor, ela vai ter um corpo melhor. E isso é um sinal positivo para o homem de que ele deve buscar se relacionar com aquela mulher, porque dali ele vai conseguir ter uma prole, ter um filho saudável, garantindo a sobrevivência da espécie. Só que isso causa uma ilusão nos homens, né? Isso causa a impressão de que o homem tem que ser belo, né? Porque como o homem se atrai pela beleza da mulher, pelo corpo e tudo mais, ele acredita que se ele for feio, ele não vai conseguir se relacionar com a mulher. Se ele se olha no espelho e não se enxerga bonito, ele acaba acreditando que, não vou conseguir me relacionar porque eu não sou tão bonito. Por quê? Porque ele se atrai pela beleza da mulher. Só que a beleza para a mulher é relevante? Sim, é um ponto de atração, porém não é suficiente para que ela tenha uma relação sexual com você. O homem ele precisa, ter algumas outras características que garantem a
sobrevivência dessa prole. E da onde surgiu isso? Né? Da onde surgiu isso? Quando a gente fala de antropologia dos relacionamentos, quando fala que a mulher não liga só para aparência, para outras coisas, da onde surgiu isso? Isso vem da nossa era primitiva, tá? Naqueles tempos, né, o mundo era muito selvagem. Então tinha muito animal querendo comer, devorar o ser humano, né? Então para você se alimentar, você tinha que caçar. Para você se alimentar, você tinha que subir em árvore. E homens e mulheres são diferentes. O homem, ele passa os genes dele adiante, a mulher recebe e multiplica. O que eu quero dizer? A mulher, ela engravida. E durante o período de gravidez, a mulher, ela depende do homem para quê? Para que ele casse e traga alimento para ela e para que ele proteja ela dos perigos. E assim, ela consiga sobreviver junto com o filho e a nossa espécie vai seguindo. Então, a mulher, por natureza, depende de que o homem seja capaz de prover essas seguranças. Logo, se o homem só fosse belo nessa época, ele não seria capaz de protegê-la, não seria capaz de alimentá-la e ela não sobreviveria. Então é por isso que a beleza não é tão relevante para a mulher. E isso, trazendo para os dias de hoje, é o seguinte: beleza não põe comida na mesa. É relevante? Sim, é um ponto a mais de atração. Se você for um homem bonito, e você vai se tornar, tá? Independente se você se acha feio, se você vai aprender o que é a beleza para a mulher, como você vai se tornar belo. Mas o que acontece? Se você for bonito, você desperta o interesse da mulher. Você desperta. Pô, aquele cara é bonito, aquele cara é atraente, mas eu quero saber. A mulher vai pensar assim, eu quero saber o que ele faz da vida, se ele sabe trocar uma ideia, se ele tem algo para me agregar, que eu possa também ficar tranquila, me sentir segura ao ponto de me relacionar com ele. É isso em relação à aparência. Então não se iluda, né? A sua aparência, ela não é tão relevante assim. E se você desenvolver os outros pilares que te tornam apto para uma relação sexual, a sua aparência será irrelevante. Então, além da aparência, o homem precisa desenvolver as características que te tornam, né, que o tornam esse provedor dessas seguranças, tá? A segurança física, a segurança emocional, a segurança financeira e a segurança intelectual. Você percebe aqui que são 4, né? E a gente tem 4 pilares para que você se desenvolva nisso. Quando você desenvolve esses 4 pilares, você vai ter um conjunto das características que te tornam o homem capaz de prover e proteger. E é aí que a mulher se atrai por você, que ela vê valor e ela enxerga você um homem apto para uma relação sexual, porque você mostrou para os instintos naturais dela, para aquilo que ela já foi programada, que você é um homem apto para uma relação sexual. E quanto mais características, né, mais habilidades, mais conhecimentos, mais comportamentos você vai adquirindo, você vai desenvolvendo dos pilares do VSM, maior o seu valor. E quanto maior o seu valor, 2 coisas acontecem. Você vai ter uma abundância, você vai ter mais mulheres interessadas em você e melhores mulheres, tá? Então, quanto maior for o seu VSM, melhor a qualidade das mulheres que estarão interessadas em você e maior a quantidade de mulheres que estarão interessadas em você. Logo, isso vai tornar o relacionamento muito mais fácil. Por quê? Porque você vai interagir, você vai tomar iniciativa com uma mulher que já tem interesse em você. Logo, não existe esforço. Por que você toma atitude em relação a buscar se relacionar com uma mulher? É porque ela tem aquilo que você deseja. Ela não precisou se esforçar para te conquistar, para fazer com que você gostasse dela. Automaticamente, se você se torna o homem que aquela mulher deseja, que possui as características que ela quer, que ela vê valor, não existe esforço da sua parte. Então, um relacionamento não pode ser algo que você se esforça para acontecer, que você tem que correr atrás, que você tem que estar disposto a estar fazendo de tudo, bajulando, elogiando. Não, nada disso. Só faz esse tipo de coisa o homem que não possui valor. Não possui valor. É a mesma coisa da mulher feia, a mulher gordinha que fica correndo atrás de você, que fica te mandando mensagem e você não quer se relacionar com ela. Por quê? Porque você não viu valor. Agora, a mulher que você acha bonita, a mulher que você acha atraente, a mulher que você acha doce, isso, aquilo, você viu valor e está buscando se relacionar com ela por conta disso. E é isso que você tem que fazer. Você
para ter um relacionamento com a mulher que você deseja, você precisa se tornar o homem que ela foi programado por natureza a se relacionar. Você não tem que acreditar no que a mulher fica postando na internet, o homem tem que ser isso, tem que ser carinhoso. Não, meu queridão, você tem que ser aquilo que ela foi programada por natureza, que nem ela mesma tem consciência, mas que aqui você vai aprender a ser. Então, bora para a próxima aula, vamos entender quais são esses pilares, depois desbravar cada pilar, para que você se torne o homem apto para uma relação sexual e nunca mais corra atrás de mulher. E a realidade é o seguinte, elas que vão vir atrás de você.